Vamos que vamos, galera. Vamos para mais um podcast do esporte. Podcast para a gente falar de Brasileirão. 30ª rodada. Aliás, começar o podcast pedindo desculpa aí, porque eu falei que ia gravar dia após dia, né? Verdade é que a rodada começou na terça-feira, teve jogo na quarta e agora acumulou tudo, né? Fechou com os jogos de quinta. E aí foi passando os dias, né? Correria do dia a dia. Fui deixando e agora muitos jogos para comentar em apenas alguns minutos, mas a grande verdade, né, é que a gente vai acabar, assim como no podcast anterior, eu vou acabar dando mais destaque para o líder Palmeiras, né? O Palmeiras que segue líder, segue absoluto, né? O Palmeiras que abriu 12 pontos para cima do Internacional de Porto Alegre, 12 pontos. Né? A campanha do Palmeiras, ela segue irrepreensível e 12 pontos são 4 rodadas. E são 4 rodadas para o Inter empatar com o Palmeiras, tá? São 4 rodadas para o Inter chegar a tirar essa diferença de 12 pontos. Só que nos critérios de desempate, né? Imagina assim, o Palmeiras perde 4 jogos, o Inter vence 4 jogos, o Palmeiras tem 19 vitórias, o Inter chegaria a 18. Então o Inter precisa de pelo menos 5 rodadas. O Palmeiras tem 5 rodadas de vantagem para o Internacional. Né? Então, assim, a gente fica falando, faltam 8 rodadas, né? Faltam 8 rodadas, se eu não me engano. Pro Palmeiras, faltam 3 rodadas, né? Porque eu tô falando aqui, o Inter tem que tirar uma diferença, precisa de pelo menos 5 rodadas para passar o Palmeiras. Então, pro Palmeiras, se faltam 8 rodadas pro campeonato acabar, pro Palmeiras faltam só 3, né? Porque tem uma vantagem absurda, construiu essa vantagem. Nessa rodada, essa vantagem se ampliou em virtude dos resultados que aconteceram. E o Palmeiras fez o seu papel, venceu o Coritiba por 4-0, tá? Com direito a golaço do Rony, já começa por Palmeiras mesmo, né? Com direito a um golaço do Rony. Foi sem querer, foi por querer, eu não sei. Eu sei que foi um golaço que o Rony fez. Teve estreia, teve estreia importante nesse jogo. Endrick entrou em campo e quase deixou o dele, hein? O Endrick entrou em campo e quase deixou o gol dele. Oportunidade cara a cara. A jogada começa com o Dudu, passa pelo Bruno Tabata. O Tabata deixa o Endrick cara a cara com o goleiro e claramente o garoto sentiu o nervosismo e a pressão da estreia. Porque na base, se você pegar os jogos da base, os jogos que o Endrick brilhou recentemente, né? Até da Copa do Mundo de Juniores, jogando pela seleção brasileira, o Endrick fez cada gol absurdo, e esse é um típico gol que na base ele faria tranquilamente, e ele sentiu nervosismo, estava livre, teve tempo para pensar, para raciocinar, para procurar o canto, e ele acabou chutando em cima do goleiro, normal, tá? Normal, com direito a canto da torcida, olele, olalá, o Endrick vem aí, o bicho vai pegar, né? O torcedor fez a festa, cara. Foi uma grande festa com a entrada do Endrick e eu acho que veio a calhar, né? Era um bom momento para ele estrear. Palmeiras sobrando, cara, absoluto dentro de campo para cima do Coritiba e um belo jogo para a estreia do Endrick. Eu acho que a estreia veio até um pouco tarde, na minha opinião, tá? É óbvio que o Abel Ferreira ele tem muito dessa questão de trabalhar pouco a pouco, a questão da meritocracia, né? A gente sabe que tem jogadores que estão na fila para entrar e o Endrick, né? Querendo ou não, chegou agora, né? E chegou agora pro profissional, né? Já tá aí no Palmeiras chamando atenção há muito tempo. Chegou agora no profissional, então é a questão da meritocracia. Entrou, fez a parte dele, quase fez gol, a torcida fez uma grande festa. Eu acho que o Abel escolheu o momento certo, né? Eu acho que estreou um pouco tarde, sim, mas escolheu o momento certo. Um jogo que o Palmeiras estava ganhando muito fácil, né? Abrindo 12 pontos pro Internacional naquele momento. E era hora de colocar o garoto em campo. Eu acho que cada vez mais o Abel Ferreira ele tem que trabalhar esse garoto, né? Colocar ele pro torcedor curtir, porque é um cara que deve deixar o Palmeiras com 18 anos. Então tem 16 agora, tem 2 anos apenas pro torcedor curtir esse jogador, né?
É óbvio que o Abel ele tem a preocupação de não queimar o garoto, até porque vários jogadores no Palmeiras se queimam muito fácil com a torcida, né? O próprio Navarro, o eu me lembro que o Merentiel, né? Ele estreou num jogo, foi muito mal. E na rede social o torcedor já começou a pegar no pé, chamando não lembro que termo que usou, o novo Navarro, né? Alguma coisa assim. O Atuesta pegaram muito no pé dele. Então, o torcedor palmeirense é muito impaciente com essa questão de jogadores. Mas com o Endrick eu acho que vai ter um carinho diferente, né? É um garoto que, pô, ele, cara, ele transpira simpatia, né? No rosto dele, pois o pai dele falou, né, sobre a estreia, que tava, pô, que a família tava muito nervosa e que o Endrick tava muito tranquilo, né? Não precisou de psicólogo para lidar com a pressão, só na maturidade dele mesmo, né, do Endrick e na conversa com o Abel Ferreira segurou, né, essa ansiedade. Eu acho que tem tudo para se tornar aí um cara importante, né, para o Palmeiras nesse finzinho de temporada. Eu acho que aproveitar que o Palmeiras está muito bem e se o Palmeiras de fato em 3 rodadas conseguir assegurar o título, eu acho que aí sim é hora pro Abel até considerar e deixá-lo jogar mais tempo, né? Porque aí já não tá valendo mais nada, especialmente jogando no Allianz Parque, né? O torcedor vai curtir muito, né? E é o que eu falei, eu acho que é pouquíssimo tempo, né, para o torcedor curtir, porque falei, vou repetir, ele deve ficar pouquíssimo tempo no Palmeiras. Então é um bom momento, cara, assim, o Palmeiras vive um momento muito legal, né? Considerando que foi eliminado na Copa do Brasil, né? Uma eliminação dolorosa nas penalidades, também uma eliminação pro Atlético Paranaense jogando no Allianz Parque e agora vive um momento muito bacana de Campeonato Brasileiro. Importante ressaltar a participação da torcida, né? Que nas 2 eliminações apoiou o time, né? Não teve crise, não teve desespero. Óbvio que algumas alas da torcida naturalmente agem de forma mais enérgica, mas isso é normal, né? O torcedor ele é passional e agora o Palmeiras colhe os frutos de ter investido no Campeonato Brasileiro desde o começo, né? As primeiras 4, 5 rodadas o Palmeiras não estava legal, né? Não estava legal, mesmo jogando com o time titular não estava legal, mas foi se pagando. O Palmeiras foi crescendo de produtividade, foi pontuando, chegou à liderança para nunca mais deixar, né? Então, uma grande campanha, uma grande temporada, um grande final de temporada que vem fazendo o Palmeiras, né? Que a gente falou aqui, eu levantei, eu ressaltei isso no podcast anterior, de que o Palmeiras é aquela constatação, né? A grande verdade foi uma constatação. O Palmeiras começa a temporada mais cedo, chega no seu auge físico, técnico e tático mais cedo, se desgasta também mais cedo, sente a questão do desgaste mais cedo e agora eu acho que o Palmeiras volta, né, a sobrar um pouco mais, porque menos competições, mais tempo de treinar, de descansar e agora volta a retomar, né? Volta a ter aquela crescente mais uma vez, coisa que se a gente pegar, por exemplo, o Flamengo tá numa descendente, não porque é um time ruim ou porque é mal treinado, é pelo desgaste da temporada, é normal. Por isso que eu falo assim, quando todo mundo fala o Flamengo vai chegar no Palmeiras, porque o Palmeiras está em declínio e o Flamengo está em crescente. Mas eu sempre falava aqui, eu falei, cara, se o Palmeiras está na decrescente, em virtude do calendário, o Flamengo vai passar por isso também, né? E agora a gente começa a ver uma certa irregularidade no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, a sequência aí de últimos 5 jogos é uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? Se eu não me engano, são 5 resultados, não digo ruins, mas 5 resultados que não alegram o torcedor flamenguista, né? Porque assim, a instabilidade ela acontece para todo mundo. E o Palmeiras passou por isso, apesar de ter só 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, mas a instabilidade acontece, né? De partidas em que você não ganha. Isso é natural, isso acontece com todas as equipes. E o Flamengo passa por isso, né? Pela questão do calendário. Fez, por exemplo, contra o Internacional um bom jogo, né? Não foi um jogo ruim, foi um bom jogo, disputado, equipes competiram, mas terminou empatado, né?
terminou em 0-0, um jogo que o Flamengo poderia ganhar, que o Inter poderia ganhar, jogo no Maracanã, né? O torcedor palmeirense deve ter torcido muito pro Flamengo ganhar, mas a vitória não veio e o empate, mesmo assim, ajudou muito o Palmeiras, que abre 12 pontos. Então, grande campanha do Palmeiras. Falei e mais uma vez que não é. Tu pediu todo o respeito ao torcedor do Palmeiras. Todo mundo que tá falando assim que o Palmeiras já é campeão, não é por querendo jogar praga, não é por desrespeito. Cara, assim, é uma questão de lógica, né? O Palmeiras é o time mais regular dessa temporada. E eu falei, o Palmeiras tem uma vantagem de 5 rodadas para o Internacional agora. São 4 rodadas para 12 pontos, mais uma rodada para passar, porque nos critérios de desempate o Palmeiras sobra. Então, cara, precisa de 5 rodadas pelo menos. O Palmeiras, com a regularidade que tem, para mim já é o virtual campeão. E mais com todo o respeito ao torcedor palmeirense, Palmeiras para mim será o campeão brasileiro dessa temporada. Agora é uma questão de saber quantos pontos mais ou menos o Palmeiras vai fazer, né? Eu acho que é isso. E importante, né? Assegurar o título o mais rápido possível, porque eu falei, o Palmeiras consegue de repente dar férias mais cedo para alguns jogadores importantes que trabalharam muito esse ano desde do comecinho desde janeiro, né? Se preparando para o Mundial, deixar aí o espaço para a garotada ou para outros jogadores que chegaram recentemente ganhar o seu espaço, né? Que eu sempre puxo aqui os que foram contratados, né? A Tuesta, que muito questionado pela torcida, o Merentiel, o Lopes, né? Que foram os atacantes que chegaram. Então acho que é importante dar espaço para essa galera, né? Deixar a galera que está trabalhando desde janeiro descansar um pouco. É sempre importante isso, né? E explorar, obviamente, a garotada da base, que é um futuro promissor para o Palmeiras, né? A estreia do Eng trouxe muita alegria para o torcedor e eu acho que vai ser um cara muito, muito bacana da gente ver. Eu acho que ele vai crescer bastante na próxima temporada, tá? Flamengo, eu falei, Flamengo Internacional, né? O vice-líder entrou em campo, acabou empatando. Foi bom pro Palmeiras, né? O empate, a derrota seria mais interessante, porque a vantagem seria muito maior, que a vantagem do Palmeiras iria abrir seria muito maior, mas o empate também veio muito bem a calhar, né? E o que eu falei, não foi um jogo ruim pro Internacional. O empate foi ruim na questão de perseguir o Palmeiras, e pro Flamengo, pela questão da regularidade, né? De não correr nenhum risco, de certa forma ruim, porque o torcedor um certo momento imaginou que o Flamengo pudesse disputar o título com o Palmeiras. Agora o Flamengo claramente abriu mão, né? Chegou a vice-colocação, agora é o quinto colocado, né? O Flamengo joga 2 finais importantes, 2 finais que os títulos darão vaga para Libertadores do ano que vem. Mas mesmo assim não dá para dar chance pro azar, né? Esse jogo era importante para o Flamengo, porque seria ou não, é o último jogo que o Dorival vai colocar a força máxima, né? Colocaria a força máxima, vai colocar não, né? Já foi. Que o Dorival colocaria a força máxima e colocou sua força máxima, porque no final de semana poupa e depois, na semana que vem, jogo final de Copa do Brasil contra o Corinthians. Então, o torcedor obviamente tinha expectativa, né, de ver esse time vencendo, convencendo, né, porque no Campeonato Brasileiro, falei, vive essa certa irregularidade, então o torcedor fica numa certa apreensão, né, porque assim, o contexto é totalmente diferente. Se a gente imaginar o Flamengo que jogou contra o Corinthians naquela fase da Libertadores, foi semifinal, né? Foi semifinal contra o Corinthians? Deixa eu puxar da minha... Não, semifinal foi contra o Vélez, né? Foi quartas de final contra o Corinthians. Os momentos eram totalmente distintos, né? Era um Corinthians que não convencia e o Flamengo que estava voando naquele momento. Né? Tava no auge o Flamengo, no auge da sua forma física, técnica, tática, enfim. Mental também. Tava voando, agora não, né? Agora são duas equipes que, nesse aspecto, o Flamengo eu acho que tem muito mais qualidade individual, né? Jogadores muito mais talentosos, mas a questão, vou repetir, física, técnica, tática e mental, são duas equipes muito parelhas hoje, né? Na questão do nível, né, de maturidade, obviamente que existe uma disparidade muito grande
falei, vou repetir, e sendo repetitivo, como diria Mauro Betting, existe uma disparidade muito grande, porque a qualidade individual dos jogadores é muito diferente, né? Posição por posição, o Flamengo tem muito mais qualidade, tem muito mais potencial, e por isso eu acho que tem um certo favoritismo para a final da Copa do Brasil, né? Mas é totalmente diferente, né? Se na Libertadores, naquelas quartas de final, eu via 80-20, né, de chance do Flamengo passar, dessa vez eu vejo como 60-40, né? Eu vejo como 60-40. Ah, por que que você está falando aí? Mas por que que você dá tanta margem pro Flamengo ainda? Porque o Flamengo para vencer em Itaquera não faz diferença. O Flamengo é muito bem sucedido jogando em Itaquera, né? Ali é a grande vantagem do Corinthians, mas contra o Flamengo não é vantagem, né? Por isso, assim, enfim, não vou deixar para falar de Copa do Brasil mais pro final de semana, mas o Dorival conseguiu testar a galera, né? O time, falei, jogou bem, foi um bom jogo, competiu contra o vice-líder de momento, mas falei, vou repetir, o torcedor que vai, enche a casa, vai para ver uma vitória, vai para ver o Flamengo voltar ao G4, né? Assim, na questão ego de torcedor, é importante ver o time no topo da tabela, né? Pelo menos do G4, que aí é zona de classificação para Libertadores. É importante isso pro ego do torcedor, né? Pro torcedor que é muito passional, mas enfim, dois jogos de duas equipes que estão no topo da tabela, né? O Inter ainda sonhando com o título, mas muito difícil, né? Esse resultado. O Palmeiras já fez a sequência de jogos mais complicadas que tinha nesse segundo turno. E é o claro que eu tenho tudo para seguir mantendo essa regularidade, fazendo uma boa campanha e conquistar a conquista do título. Para mim é uma questão de tempo, tá? Fluminense, terceiro colocado. O Fluminense, cara, o Fluminense perdeu do Atlético Goianiense, tá? 3-2, cara, que doideira, né? O Fluminense que chegou aí a vice-liderança, também em certo momento brigou com o Palmeiras. Eu acho que o Fluminense já tá fora da briga. O Internacional mata assim, o Internacional para mim, e com todo o respeito do mundo, tá? De novo, vou falar, já tá fora da briga também. Mas matematicamente o time ainda é possível. Para mim, o Fluminense já tá fora, né? Derrota que, cara, é impressionante, né? Porque pro torcedor ficar maluco, né? O time que tá na zona do rebaixamento e tudo mais, o seu time ainda com possibilidades matemáticas de título, você perde para um time que tá na zona do rebaixamento, né? É uma loucura, né? Como diria o jargão do Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Corinthians empatou com Juventude, cara, e que doideira, cara. O Corinthians estava na frente por duas vezes, tomou empate duas vezes em dois lances bizonhos, erros defensivos bizonhos. Então, assim, se o torcedor rubro-negro, por um lado, olha esse momento do Flamengo e olha essa irregularidade, né, de resultados, quando o torcedor do Corinthians olha para o Corinthians também é pouco satisfatório, né? É pouco satisfatório, porque, cara, é impressionante, assim, os erros que aconteceram nesse jogo contra o Juventude. É óbvio, assim, o Mauro César até falou sobre isso. Cara, você vai jogar contra o Juventude, lanterna do campeonato, estádio Alfredo Jaconi, né? Estádio meio vazio, dá uma certa desmotivada, né? Se você vai, poxa, dá um desânimozinho, né? É normal de acontecer. Diferente de, por exemplo, se o Corinthians joga um clássico, a mobilização é diferente, o calor, a energia, mesmo que do torcedor adversário, isso traz um certo calor, uma certa motivação. Agora, você joga contra o Lanterna, é compreensível, né? Mas são erros que não pode acontecer, cara. Assim, um tanto quanto bizonho, especialmente no segundo gol, cara. O erro do Gustavo Mosquito ali, eu não sei o que ele queria fazer. No campo de defesa, ele sai dominando a bola em direção à sua própria linha de fundo. Cara, assim, pô, meu, eu não tenho palavras para descrever a bizarrice que foi o lance, mas enfim, deixou escapar uma grande chance do o Corinthians, no caso, de subir mais na tabela, até porque o Fluminense perdeu, segue com 51 pontos empatado com o Fluminense, né? E perdeu a chance aí de repente abrir, ficar mais tranquilo no topo da tabela. Acho que o Corinthians tende a terminar no G4, sim, mas não dá para dar chance pro azar, né? Tem que seguir pontuando, tem que seguir conquistando pontos importantes, porque nada a nada,
né? Uma final, tudo pode acontecer. O Corinthians pode ser campeão, mas pode não ser campeão também, né? Então, a vaga da Libertadores depende não só de um título, mas se não vier por título, a colocação no Campeonato Brasileiro. Então, é importante não deixar desgarrar, tá? O Flamengo, eu falei, quinto colocado, o Atlético Paranaense empatou com o Fortaleza, 1-1, Atlético que também, assim como o torcedor rubro-negro do Rio de Janeiro, o torcedor rubro-negro, torcedor do Furacão, começa também a ficar com uma certa insatisfação, né? Pela campanha irregular da equipe, né? De resultados não tão agradáveis, vai jogar a final Libertadores contra o Flamengo, né? Então o Atlético Paranaense está com a cabeça totalmente nessa final. Mas eu falei do Corinthians, quando tá falando do Corinthians, replico aí para Atlético Paranaense, cara, não dá para dar chance pro azar, né? Assim, a gente é uma disputa que a gente coloca o favoritismo com o Flamengo, até porque eliminou de forma muito tranquila o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Quando eu fiz a comparação com o Corinthians, vale a mesma coisa, assim, os momentos eram muito distintos, que agora o Flamengo vive também uma certa irregularidade, mas a qualidade do elenco é muito superior, né? Então o torcedor do Furacão olha e fala, cara, beleza, assim, dá para ganhar, mas também não dá para, né? Não dá para abrir mão, porque assim, pô, vai jogar contra o Flamengo, não é qualquer time, né? Não é qualquer time que o Furacão vai enfrentar na final da Libertadores. Então, assim, não é uma vaga assegurada, né? É complicado. Mesmo se também fosse um time com menos tradição, é uma final de jogo único, é complicado. Então, a torcida fica com uma certa insatisfação, com um certo toque de razão, né? Eu não acho que não acho que tem que abrir mão, até porque o título não está assegurado, mais uma vez repito, não está assegurado. Grande adversário do outro lado, time muito bem treinado, então é complicado, assim, não dá para deixar desgarrar muito não, tá? Atlético Mineiro venceu o Santos, o jogo foi na Vila, o Atlético que segue aí na sua campanha de buscar uma vaga direta na Libertadores. Eu acho que é possível, tá? Acho que dá para chegar. O Atlético Mineiro vem numa sequência aí de 2 vitórias consecutivas. De repente conquista, começa a recuperar confiança, reencontra o caminho do bom futebol. Eu acho que o Atlético pode chegar sim, né? E eu acho que deve chegar porque tem muito elenco, né? Tem muito elenco e tem um grande treinador. O América enfrentou o São Paulo, o jogo foi na Independência, esse jogo saiu na frente o América com um gol, assim, dos mais épicos da bizarrice do frangaço, né? Cara, desculpa o termo aqui, mas meu Deus, velho. Esse gol aí, pra quem não viu, veja, mano. Pra quem não teve a oportunidade de ver, veja. Que assim, o Aloysio chuta ali cara, da avenida e o Felipe Alves, o goleiro de São Paulo, ele cede, cara. Ele pula atrasado, não sei o que aconteceu, um golpe de vista e tomou um frangaço, assim. Um frangaço dos mais épicos, né? Acontece, né, com todo mundo, né? Os grandes goleiros sempre falam, acontece com os melhores goleiros. Mas já não é de hoje, né? Essa insegurança demonstrada aí não só pelo Felipe Alves, mas também pelo Jandrei. E é uma coisa que o torcedor são paulino questiona muito, né? A qualidade dos goleiros uma posição ingrata, né? No São Paulo, desde que o Rogério Ceni se aposentou, não houve um goleiro que se firmasse na posição. O Volpi quase chegou lá, depois voltou a viver instabilidade, nem tá mais no São Paulo, voltou pro futebol mexicano. Então o América perdeu pro São Paulo, uma vitória importante pro São Paulo, né? Porque são adversários direto aí por essa vaga de pré-Libertadores, né? E com isso o São Paulo fica a 2 pontos do América, né? O América tem 42, o São Paulo tem 40. E seguir aqui o restante, os resultados da rodada. O Bragantino venceu o Cuiabá por 2-1. Ceará empatou com o Goiás 1-1. E Avaí 1, Botafogo 2, né? Avaí praticamente uma situação muito delicada. Assim, é cedo para cravar ainda, tá?
Até porque muita gente lá embaixo vive momento de muita irregularidade, mas eu não sei, cara. Eu acho que o Atlético, bem que o Atlético conseguiu uma vitória muito importante para cima do Fluminense, né? Cara, tudo muito perto. Não vou cravar não quem vai ser quem pode ser rebaixado junto com o Juventude, tá? Eu acho que o Avaí, o Atlético Goianiense estão numa situação e o Cuiabá numa situação, né? Sim, uma certa estabilidade, mas se a gente olha o Santos também, o Santos muito irregular, apesar de ter uma bela vantagem em pontuação, né? Acho que o Santos não corre risco, mas muito irregular. Se a gente pegar o Ceará também muito irregular, Curitiba também muito irregular, então é difícil cravar, cara. É difícil cravar quem pode ser rebaixado, mas que o momento dessas equipes vai ficar entre essas cinco equipes aí. Cinco, seis equipes, né? Um, dois, três, quatro. Cinco equipes, perdão, contando aqui. Né? O Ceará, o Coritiba, o Cuiabá, o Atlético Goianiense e o Avaí. Acho que vai ficar entre essas cinco aí quem vai pegar as três últimas vagas aí do rebaixamento, né? Com todo respeito ao Juventude, eu acho que já não dá mais, né? É muito complicado. Se de repente vence o Corinthians, dá uma animada, né? Já seria difícil. Se vence o Corinthians já seria difícil. Eu acho que. Eu nem sei a probabilidade matemática, tá? Mas tem 8 rodadas ainda pela frente e matematicamente ainda é possível. Mas pelo momento é realmente muito delicado, né? Os resultados não acontecem. Às vezes o Juventude até faz um jogo legal, um competente. Pode. Cara, teve a chance de fazer o terceiro gol no Corinthians, tá? Mas não vem. As vitórias não vêm. Então por isso que eu acho que já é o rebaixado aí o primeiro rebaixado aí dessa edição, dessa temporada do Campeonato Brasileiro, tá, gente? É isso, assim, não vou me delongar muito mais para o podcast não ficar gigantesco, mas mais uma vez parabenizar aí a Sociedade Esportiva Palmeiras, mais uma vitória importante, destaquei e vou destacar mais uma vez o golaço do Rony, para quem não viu, veja, né? Acho que foi sem querer, mas foi um belo golaço. Não dá nem para descrever o gol. Assim, é só você indo ver. Assim como não dá para descrever a bizarrice que foi o gol. Que o segundo gol do Juventude, o erro de saída de bola ali do Gustavo Mosquito. Gustavo Silva, né? Ele não gosta de ser chamado de Mosquito. E a bizarrice que foi o gol do São Paulo. O primeiro gol que o São Paulo tomou do América, né? Não dá pra descrever, cara. Não dá pra descrever. É só você pegando pra você ver o que aconteceu. E voltando ao Palmeiras, a estreia do Endrick, né? Grande festa da torcida, importante, né? Pode ser aí. Nesse momento ele é um ídolo, né? Mas a gente que acompanha o futebol, viu grandes ídolos no futebol brasileiro, a gente fica na torcida para que se torne um grande ídolo aí nesse pouquíssimo tempo, muito provavelmente pouquíssimo tempo que terá ainda jogando pelo Palmeiras, tá? Gente, é isso. Por hoje eu vou finalizar, acompanhar a rodada de final de semana, né? Que para algumas equipes, no caso de Flamengo e Corinthians, deve ser uma rodada muito mais low profile, né? Aquela rodada de reservas. Deve ser não, muito provavelmente será, né? Porque deve ser e muito provavelmente será ainda é praticamente sinônimos, né? Enfim, deve ser porque tem o jogo de Copa do Brasil no meio de semana, então duas equipes que devem entrar aí com um time, se não reserva, um time misto, mas mais reserva do que titular, certamente, né? Poupando aí, visando a final da Copa do Brasil. O Palmeiras entra em campo contra o Atlético Goianiense. O jogo será no Antônio Ascioli. Parada difícil, tá? Sim, a gente imagina que o Palmeiras deve ganhar pela regularidade, pelo momento que está vivendo, mas ali o bicho pega, tá? É difícil. O Atlético Goianiense arranca pontos importantes de equipes no topo de tabela. Citei aqui o caso do Fluminense, né? Foi uma vítima, arranca pontos importantes de equipes que estão no topo. Então é um jogo complicado para o Palmeiras, não é um jogo fácil, não. Apesar do favoritismo imenso e da regularidade que tem o Palmeiras, é jogo para ter cautela, porque é um time que complica muito jogando no Antônio Ascioli, tá? É isso, gente. Essas foram destaque. Como o Internacional vai ter um jogo contra o Goiás, né? Jogo importante, vice-líder contra o time que está ali no meio para baixo da tabela, enfim. Vamos acompanhar, né? Mais uma combinação importante de resultados pode dar uma vantagem ainda maior para o Palmeiras e deixar o título ainda mais próximo, né?
E à medida que eu falei, à medida que o título for ficando mais próximo, eu imagino que seja natural que o Palmeiras comece a poupar alguns jogadores, né? Dar um pouquinho mais de descanso e coloque outros jogadores, outras promessas dentro de campo. Vai ser legal ver como é que vai gerenciar tudo isso o Abel Ferreira, tá? Se tem Abel Ferreira, teve polêmica, né? Após o jogo, eu não falei sobre isso, mas teve polêmica, só passar rapidinho por isso, né? Teve polêmica após o jogo ali do jogo contra o Botafogo, que o cara perguntou, elogiou, e até elogiou o Palmeiras, tá? Falou, nossa, que esse time que jogador a menos, parece que não aconteceu nada, né? O time joga muito, segue seguindo muito bem com jogador a menos. E aí o Abel dá uma resposta, cara. É por isso que eu sou treinador e vocês são jornalistas, né? Se quiser o meu lugar de treinador, vai lá fazer o curso da CBF. Eu não entendi. Disse que pediu desculpa, né? Eu não vi. Disse que pediu desculpas, enfim. É um cara muito temperamental, né? Essa que é a grande verdade. O Abel Ferreira, ele fala sobre o seu comportamento, que ele tem que melhorar o seu comportamento e não sei, cara, parece que tá piorando, né? É um cara muito temperamental, ele falou sobre isso, cara, assim, dentro do jogo, isso meio que mandando um recado ali pro Jorginho, né? Que ficou passado de não ter sido cumprimentado pelo Abel Ferreira. Falou, cara, dentro das 4 linhas, não espere amizade, porque eu entro pra uma batalha, né? Eu entro pra vencer, não ter amizade fora das 4 linhas, aí é outra história. Mas na coletiva de imprensa, mesmo fora das 4 linhas, ainda, né? É de uma grosseria impressionante. Então, muito temperamental, um cara que eu acho que precisa trabalhar um pouco esse comportamento. Eu acho que dentro de campo é importante, né? Pro jogador sentir essa vibe, né? Se pilhar, seguir pilhado pro jogo. Agora, fora de campo, em coletivo, é óbvio que se o time perde é muito mais complicado, mas é importante, eu acho, que ele passar essa imagem, né? De um cara um pouco mais comedido, né? Ele obviamente tem que deixar a indignação quando acontece alguma coisa, uma certa injustiça, mas pô, também né? Tem que ter um certo respeito também, né? Um respeito mútuo aí com os colegas de imprensa, né? Então é isso, gente. Agora sim finalizar, vamos acompanhar a rodada de final de semana e a gente volta na semana que vem para comentar aí se a vantagem permanece, se a vantagem abre um pouquinho mais. Contagem regressiva para o torcedor palmeirense. E é isso. Por hoje finalizo. Valeu, forte abraço para todo mundo. Um ótimo final de semana. Final de semana curtam muito futebol, né? E agora sim me despeço de fato. Valeu demais. Forte abraço e até semana que vem. Tchau.